Uma curiosidade que eu sempre tive, porque a gente meio que se acostuma a ser de um jeito que nossos antepassados sempre foram. Tipo Uhum, assim, a gente se acostumou com o pão de trigo, sim, né? É, porém, o nosso alimento aqui, rico em amido, mais comum da nossa região, é a mandioca, né? A macaxeira. sim. E eu sempre fiquei pensando, por que que nossa farinha aqui, as coisas à base de farinha, não usam a farinha de mandioca, ao invés de farinha de trigo, que acho que o Brasil importa da Argentina, se eu não me engano. Tem que comprar em dólar, que não sei o quê. Seria tão mais barato se fizesse essas coisas aqui de farinha de mandioca. É porque ela é mais cultural aqui no Nordeste, né? A farinha de trigo, ela abrange todos os estados praticamente. Todo mundo conhece a farinha de trigo, né? A farinha de mandioca, por exemplo, aqui é uma das melhores aqui que tem, é aqui de Sergipe. Porque eu tenho parentes no norte, no sudeste, e que sempre que vai alguém daqui, ou eles compram na Casa do Norte, como é chamado lá em São Paulo, no sudeste, ou algum familiar aqui do Nordeste envia para eles. Mas a melhor farinha de mandioca, ela é feita aqui em Sergipe. Por exemplo, a farinha do norte de mandioca, eu não consigo comer. É uma farinha muito grossa, uma farinha meio amarela, eu não consigo consumir aquela farinha. Então, assim, para alguns alimentos, de fato, ela também não dá estrutura, né? Ela não dá muito certo. Por exemplo, se a gente tentar fazer um bolo de farinha, a probabilidade desse bolo dar certo é bem pouco, né? Não é impossível. Né? A gente vai juntando um alimento daqui, por exemplo, os bolos que são feitos sem glúten, a maisena, o amido de milho, por exemplo, ele não tem glúten. Mas se você for só, ou a farinha de arroz, né, que é a que estrutura o bolo sem glúten, é a farinha de arroz. Mas se você utilizar só a farinha de arroz para fazer um bolo, ele vai ficar esfarelento, ele vai ficar um bolo seco. Então, qual é a ciência? É juntar outras farinhas que dá elasticidade, que dá fofura, que dá estrutura, junto a essa farinha de arroz, para sair um bolo fofinho, quase idêntico ao de farinha de trigo. Então, Uhum. tem que ter esse estudo também, né? A gente tem que conhecer as farinhas, fazer essas junções. E antes disso, o que as pessoas não vê, que a gente chama são os bastidores. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela tem intolerância ao glúten, mas ela é fã de pão. Então, daí, para me chegar a fazer um pão que ficasse quase idêntico, eu perdi muitos ingredientes, né, para chegar a ele, porque a gente tem que fazer. Eu não vou fazer de cara assim um pão, se ele der certo, perfeito para mim. Senão, eu vou ter que fazer outros, estudar o porquê que não deu certo, até fazer o pão como a cliente quer. Entendi. É, na área de pedagogia, você disse que você fez assim para dar início, né? Sim, eu não queria ficar Dar parada, né? continuidade, Eu não dar queria ver meus amigos estudando e eu isso, parada. isso. Mas antes de você começar a trabalhar na MFTU, você chegou a ter alguma oportunidade de colocar em prática o que você Hum, estudou ou não? em Em pedagogia, pedagogia? a didática, né? Isso, essa metodologia, a didática para lidar com pessoas, né? Então, assim, isso eu trouxe da pedagogia. Eu sempre falo, assim, que todas as profissões, elas deveriam ter um foco maior dentro da pedagogia, porque ela liberta os pensamentos, né? Antigamente eu via só de um jeito reto, né? E quando eu fiz pedagogia, abriu novos horizontes. Eu pude ver, pensar, rever situações de outro ângulo, né? Depois da pedagogia. Então, assim, ela sempre vem me acompanhando, principalmente para lidar com as pessoas, porque eu sempre trabalhei, né? Assim, lidando com pessoas diretamente. Então, a didática eu trouxe da pedagogia. E como era o incentivo da sua família? Você citou seu pai, que estava ali sempre, né, provando tudo, assim, e quando também, que, assim, que é muito comum a gente também trabalhar para alguém. No Sim, início do empreendimento tem aquelas dificuldades ali, né, como uma forma de proteger, de segurança, assim, não é nem dizer que não apoiou,
Mas os pais tendem a dizer, rapaz, você vai sair do emprego mesmo, tem certeza, e tal. Né? Como foi, assim, a nova realidade, a sua nova realidade aos olhos dos seus pais, sua família? Assim, Ah, não, sempre eles apoiaram, assim. É, quando eu estava, quando eu já estava na loja com meu irmão na Autopeças, que eu falei que ia fazer esse curso, então eu ficava fazendo, eu fiz o curso, né? E depois eu comecei a comercializar, então eu ficava me dividindo. Tava na loja, porque a loja é embaixo da minha casa, né? A gente mora no andar de cima. E aí eu saí um pouquinho rapidinho, eu disse, eu vou aqui dar início a alguma coisa. Aí vinha, depois voltava para lá, então eu ficava assim, né? E sempre que eu fazia algo, eu colocava para eles provarem. Então eles gostavam. Não, faça que dá certo. Pode fazer que dá certo. Então eles sempre me apoiaram nisso aí, né? Quanto uhum, a isso, eu sempre fui muito tranquila. Eu nunca recebi essa pressão, dizer, não, você vai sair daqui e tal. Até porque a Autopeças, apesar da minha família, dos meus irmãos e do meu pai, sempre trabalhar com isso, mas eu não me via ali. Eu não me via, né? Eu estava ali por enquanto, né? Meu irmão estava me dando uma força, que foi logo quando eu saí da empresa, então ele estava me dando essa força. Mas ele sabia que ali não era a minha praia, não. uhum. Eles vinham, né? Olha, isso aqui é assim, assado, tal, é disso. Daqui a pouco eles vinham com a mesma peça e dizia, é o que mesmo isso aqui? Então, assim, não era, eu não conseguia decorar, eu não conseguia aprender ali. Era um bloqueio, porque não era o que eu queria. Eu sabia que não, ali não era pra. Eu não ia ficar a vida toda ali, não. Ali era pra eles que gostam disso. Uhum. E o que o seu empreendimento ele já trouxe assim de coisas que você não esperava, assim de bom, assim. Você prefere iniciar pelo que veio de bom ou pelos sustos que você já teve no empreendimento? Alguma coisa que não deu certo, que você desprendeu de uma certa perspectiva e não foi atendida, né? Quero saber assim o que foi, o que aconteceu de bom além do que você esperava e o que também não atingiu o seu objetivo. É, Jonatas, eu tenho mais a falar de coisas boas, né? Porque assim, eu sempre, quando eu iniciei, eu sempre trabalhei assim, mas eu nunca coloquei muita perspectiva. Eu sempre quis viver, era vivendo dia após dia, é um dia de cada vez. Não é fácil, você está todos os dias fazendo as mesmas coisas. Tem dias que eu canso também, tem dias que cansa, né? E tem dias que a gente quer queira, quer não, pelo cansaço, a gente às vezes quer desistir, pelo cansaço. E aí a gente vai, é, cansada, né? Faz uma oração, muitas vezes a gente chora um pouquinho ali, porque, como eu falei, a gente cansa, porque somos seres humanos, mas no outro dia a gente já acorda revitalizado, já desabafou, já chorou, já descansou um pouquinho, então no outro dia é o automático, a gente vai fazendo quando percebe, ué, já fiz isso tudo aqui? Então, assim, eu acho que isso é natural de todo mundo, de todas as profissões, né? Todo mundo cansa um pouquinho, isso é o lado, assim, que eu acho que é só cansativo, mas é bom, é prazeroso. E o lado ruim, assim, é que a gente se torna um pouco preso, né? Esse lado da confeitaria, porque é justamente onde as pessoas, feriados, finais de semana, são os dias que a gente mais trabalha. Por quê? Porque as pessoas que trabalham, elas preferem fazer festinhas ou feriados ou finais de semana. Né? Mas aí eu já Uhum. acostumei, porque desde o turismo eu também já trabalhava finais de semana, então é algo que já estou acostumada também. Você não tinha dia assim de descanso e dia de trabalho, Não, assim, para mim tanto faz, normal. segunda como domingo. Para mim é a mesma coisa. Não muda muita coisa, não. Tendo trabalho, Tendo né? trabalho, hoje eu já dei uma paradinha aos domingos, né? Porque era de domingo a domingo. Como eu trabalhava em casa na época, então para mim tanto fazia, assim, trabalhar na segunda ou no domingo. Mas depois que eu saí para um outro espaço, aí eu deixei o domingo mais reservado. Mas a depender, eu ainda vou. Depender do cliente, às vezes aquele cliente só pode realmente no domingo, aí eu atendo aquele cliente, sem problemas. Entendi. Questões de pedidos, assim. Você só atende a demanda de pedidos específicos ou você é, produz uma quantidade assim Pronta pra... entrega? Isso. Não, só por pedido mesmo. Eu trabalho só por pedido. Porque é algo mais específico, né? Uhum.
E, sei lá, agora teria que comparar a algo assim, né? Mas você acredita ser. Você tem pretensões de ampliar, inclusive para contratação de funcionários assim, né? Isso vai depender muito da sua demanda, mas você tem assim esse tipo de desejo, esse tipo de ambição, porque é, Canindé tem outros nomes, né, na área Sim. de bolo, confeitaria, assim, tudo. Mas o seu nome ele é bem destacado quanto a isso, né? Não sei se você foi a primeira, né? Não, não. Já tinham Já outras, tinha já, outra já, já. né? Mas você tem essa intenção assim de ampliar, ter além de ter a sua cozinha onde você produz, mas fazer aquele estilo bem chefe mesmo, ter pessoas vendo o que você está fazendo, né? Coisas Sim. desse tipo assim. Você tem pretensão? Não, não. Não Não tem. tenho porque assim. Eu tenho sim a pretensão de ter o meu próprio espaço, né? Porque onde eu estou hoje ainda é alugado. Eu tenho a pretensão desse meu próprio espaço. Sim, de ter mais pessoas me auxiliando ali, né? Colaboradores. Mas assim, essa pretensão, não porque assim, eu tô nesse projeto, né, da gastronomia natural e funcional, mas eu tenho a pretensão de dar aulas, né? Eu tenho essa pretensão de dar aulas, como eu falei, eu não quero ir para uma cozinha, né? Ser chefe de cozinha. Além de ser muita responsabilidade, porque os meus professores, eles sempre compararam ali para a gente ter uma noção, né, do peso que é. Não é só a gente chegar lá em uma cozinha, fazer o que tem que fazer e acabou. Não. Nós estamos lidando com vidas, com pessoas ali. Então, se houver, naquele momento de uma cozinha, uma contaminação cruzada, então a gente pode colocar em risco a vida daquelas pessoas que estão ali. Então, eles sempre falavam que um chefe de cozinha, ele é comparado a um cirurgião quando ele vai para a sala de cirurgia. Então, ele tem que ter toda uma higiene pré, né, antes de entrar ali. Nada de adornos, anéis, pulseiras, esmalte, unhas grandes, nada disso. Teve uma vez que ele falou que estava em um restaurante, ele como chefe, e aí uma auxiliar estava com um brinco e o brinco dela caiu numa salada. Eita. Salada grande, era um restaurante grande. Então eles tiveram que colocar fora toda aquela salada por aquele brinco que estava ali. Por mais que achassem, independente de achar ou não, aquela Uhum. salada já estaria contaminada. Então, assim, é um risco. Então, o que ocorrer ali dentro daquela cozinha, com todos aqueles colaboradores ali com ele, a responsabilidade é do chefe de Uhum. cozinha. Então, por isso que nós temos que estar todo com os equipamentos, né, de EPI, tudo certinho. Porque até em casa, a gente cozinhando, às vezes cai uma faca, um garfo, uma colher e pode machucar a gente. Então, Uhum. se a gente não tiver, tá ali fazendo algo, tem que estar com as domas realmente, com aquelas de manga comprida, porque para evitar queimaduras, respingos. Então, tem que ter todo um aparato. Então, não é simplesmente chegar, eu vou abrir um restaurante e é isso. Não. Existe muitas coisas para chegar a estar tudo certinho, né? Porque existe toda a fiscalização. Não é assim fácil. Uhum. É uma coisa que você me perguntou sobre a gastronomia, ela me abre espaço também para essa área de gestão também, né? Fiscal, eu posso trabalhar na área de consultorias, que é o que eu quero, que eu pretendo, né? Consultorias para minha região. Quando eu pensei em fazer gastronomia, eu pensei o quê também? Eu disse, olha, eu vou fazer esse curso também por eu gostar e aonde eu chegar eu trabalho. Se eu Uhum. tiver disposição eu trabalho. Porque as pessoas não vivem. Pensei também, eu tenho pedagogia. Vou fazer gastronomia, as pessoas não vivem sem educação, né? Sempre vai ter uma escola ali, e as pessoas não vivem sem comida. A gente até passa sem uma roupa. Sem se alimentar, a gente não fica. Então, qualquer lugar do mundo que eu chegar e eu tiver disposição, eu trabalho. Então, isso Uhum. também foi o que eu pensei, Uma né? estratégia Uma também. estratégia também. Teve até uma feira das profissões no Centro de Excelência Dom Juvencio e eu fui convidada da área de gastronomia. E eu pensando, na minha época, a gente não teve essa oportunidade que esses meninos Uhum. estão tendo hoje, de escolher, de ver uma profissão a qual eles gostam, eles se interessam. Porque muitas vezes, da nossa época, existiram profissionais que finalizaram porque não quiseram no meio do caminho parar, mas já estava frustrado ali. Uhum. Então, eles hoje, eles tiveram ali naquela feira
saber se, são os meninos do terceiro ano, né? Saber se eles queriam, qual era a profissão que eles queriam ali. Não fazer porque o pai, a mãe ou alguém está influenciando, porque tem que ir por eles. Porque é ele que vai aguentar toda a carga. Uhum. Já pensou chegar no quarto, quinto, sexto período? Ah, não, não era isso que eu queria. Uhum. Então, perdeu o investimento, perdeu o tempo e ainda corre o risco de estar frustrado e ali parar, né? Então, foi uma feira que eu disse, nossa, abrangeu a gastronomia, fiquei muito feliz pelo convite, né? E ver assim que as pessoas, quando a gente estava lá conversando, eles diziam, nossa, eu não sabia que a gastronomia abrangia isso, né? Porque eles acham que só é ir para uma cozinha. Então, quando eles começam a conhecer, começam a ver, vai abrindo horizontes. É, programas assim televisivos como MasterChef, por exemplo, esses assim. Eu acho que eles ajudaram, inclusive, nessas questões assim de apresentar, que aí já tira um pouco o termo cozinheiro, que parece ser pejorativo, né? Parece que não é algo assim valioso, né? E deu-se o nome de chefe, Chefe. né? Chefe assim. E nesses programas televisivos que alcança, mais pessoas, é, mostrou a importância. Eu não gosto muito de assistir porque dá logo fome assistindo essas coisas, né? Mas dá para apresentar mais uma profissão, mais uma opção além, tipo aquela pessoa que gosta de fazer. Tem pessoas que de fato assim, sei lá, mexeu na comida, parece que tem um dom mesmo. Porque você pode pegar ali uma receita escrita, né? Você que não tem esse dom, e o outro que tem esse dom vai fazer a mesma coisa, e o dela vai sair melhor. Eu não consigo explicar É isso aí. interessante, né? Exemplo, tá? Que várias pessoas você vai distribuir os mesmos ingredientes, mas cada um vai ter o seu toque ali. Uhum, Cada um vai ter a sua maneira de fazer. Uns refoga primeiro, outros não refoga, já coloca tudo junto. Então, cada um tem sua técnica, uhum, né? Esses programas, as pessoas já me perguntaram, aí tem coragem de ir? Eu disse, olha, até hoje não. Eu não sei daqui pra frente, né? O futuro a Deus pertence. Eu não sei daqui pra frente se eu me vejo em um local como esse. Eu não sei trabalhar sob pressão, né? Que eu digo assim, sob pressão programada, porque ali eles sabem que vão para um programa, que é um programa que vai ser gravado, vai ter os chefes ali que vão aí julgar a prova, todo mundo vai estar assistindo. Então, é diferente do que você trabalhar a pressão da sua cozinha, né? Por exemplo, já aconteceu de eu esquecer um bolo de um cliente e o cliente chegar lá na minha porta. E aí? Eu tinha outro bolo lá. Então, aí eu fiz rapidinho ali para ele e tal, e não cobrei para aquele cliente. Falei, uhum, não, 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 seu bolo tá aqui, pode levar, vai embora. Porque se eu recebesse aquele valor, eu não ia me sentir bem uhum. daquilo ali. Entendeu? Então, assim, foi rapidinho, fiz tudo, já tinha todos os ingredientes, né? Ele tava prontinho, então ali foi rapidinho. Porém, é uma pressão que está dentro da minha cozinha. Ninguém tá me vendo ali trabalhando. Só está eu e a menina que me auxilia. O cliente tá ali, aguardando sentadinho. Entendeu? Então, mas trabalhar sob pressão, onde vai ter pessoas que vão estar te julgando, um programa que está sendo gravado com outros colegas ali, todo mundo está no mesmo barco, mas é diferente aquela pressão. Então, até então eu não me vejo em um programa como esse, não. E- Admiro muito, né? Essas pessoas que dão a cara a tapa, assim, vai ter aquele julgamento, bom ou ruim. Pessoas que vão saber julgar e pessoas que simplesmente querem só falar, né? Então, Além desse convite que você recebeu e atendeu para o pessoal do Centro de Excelência aqui, você já recebeu algum tipo de convite, ou já ofereceu algum tipo de curso, né, para ajudar iniciantes, por exemplo, uhum, né? De alguma forma, seja por iniciativa própria ou sim. a convite, você já fez algo parecido? Não. Para aulas relacionado à gastronomia, não, né? Eu já recebi convites para ir em lojas, para fazer, apresentar o meu cardápio, né? Que foi através disso aí também, de um convite que eu recebi também, que me impulsionou, né? Também dizer, não, dá certo. Eu fiz agora e dá certo. Eu vejo que dá certo. Porque até então tinha aquele medo, né? De querer, tinha vontade, mas tinha aquele medo que me deixava um pouco insegura. Então, assim, já recebi convite de lojas para fazer demonstração do meu cardápio, né?
usar, porque assim, eu uso ingredientes dessa loja, e aí ela me convidou, né, para fazer isso. E aí as pessoas gostaram, né? E até chegar a perguntar, não, tem certeza que isso aqui assim, funcional, é fitness, pode comer? Eu disse, não, pode comer, que é. Então, assim, as pessoas, eu queria também tirar eh, esse rótulo que comida saudável é comida ruim. Eu queria tirar esse rótulo, né, disso. E, graças a Deus, as pessoas que consumiram, elas e assim, quando eu cheguei na loja, à noite eu fiz tudo certinho, eu recebi o convite, fui lá. E quando eu cheguei lá na loja, as pessoas não sabiam que tinha sido eu que tinha feito, né? Então eu fiquei esperando assim, né? Com medo. Digo, ai meu Deus do céu, será que vai ter alguém ali que vai falar, é um negócio ruim, cuspir, jogar algo do tipo? Mas não. Então, assim, isso pra mim foi muito valioso, né? Porque tem coisas que têm valor e coisas que têm preço, Uhum. né? Então, isso para mim foi impagável, de eu ver essa sensação, esse rótulo sendo quebrado, né? Das pessoas provar e assim dizer, não, não parece. De tão gostoso que é, não parece. Então, era isso que eu queria, deixar o máximo parecido com aquele alimento que é saboroso, porém não nos faz bem, e eles comerem algo que faz bem e que seja gostoso também. Já que você tocou nesse assunto, você já recebeu algum tipo de crítica diretamente? Crítica de alguém que você não esperava, assim, sem ser tipo seu pai, que Uhum. prova assim, ah, isso não tá bom. Mas, e também não necessariamente de um cliente, né? Mas alguém que provou e disse, ó, não gostei disso. Da gastronomia. Aí desse seu. Olha, e da confeitaria eu vou lhe ser sincera, só se ele não quis me falar, mas até então, eu não. E eu, assim, eu estou aberta a isso, porque eu quero melhorar, entendeu? Eu quero melhorar, eu não vou ficar chateada com esse cliente. Se eu souber que realmente aquilo ali, não, realmente eu poderia ter feito melhor, isso aqui, eu não vou ficar chateada. Agora, se crítica a gente vai, eu acredito que a gente recebe de tudo, né? Que ninguém é perfeito. Mas da gastronomia, eu acho que, não, desse aqui eu não gostei muito, eu prefiro esse. Então, isso é questão, não é questão que estava ruim, é questão de paladar. Não agradou aquele paladar. Então, Uhum. tá tudo ok. E eu procuro, e aí, o que é que você achou? Pronto, minha prima mesmo, né? Eunice, ela é a minha cliente fiel, assim. Então, ela chega pra mim e diz, olha, Mila, esse aqui não, eu prefiro esse. Então, a gente vai mudando, né? Ela não é obrigada a comer aquilo que ela não gosta, né? Eu não vou pedir uma comida em um restaurante aquilo que eu não gosto. Vou pedir, vou selecionar aquelas coisas que eu gosto, né? Eu provo, eu gosto de provar de tudo, principalmente quando eu viajo. Eu digo, vou provar que é essa comida aqui. Isso aqui eu já como em casa. Então, vou provar isso aqui para saber se realmente é gostoso, se não é. Então, eu não perco oportunidades, né? Então, eu vou tentando melhorar. E quando você vai em restaurantes, assim, em viagens, assim, você aproveita para conhecer novos Sim. ingredientes, novas formas de fazer comida. Assim, comida que eu falo tá dentro do seu cardápio. Aham. Sim, eu procuro, né, comer Tipo, algo pesquisa de campo. diferente. Eu não sou de chegar lá, eu sou tímida, né? Chegar lá, moça, você pode me dar receita? Isso aqui foi feito com. Não, eu não faço, eu não, eu sou tímida para isso, né? Mas eu costumo provar as coisas diferentes, que não está no meu dia a dia, né? E tentar descobrir também aquele paladar, descobrir um novo paladar, na verdade, né? E se for bom e se eu gostar, tentar trazer, né? A associar as minhas coisas. Já fez algum tipo de parceria também? Tipo, você com que você é mais conhecida, né? Doces e bolos com alguém que oferece, sei lá, salgado, algo que você não faça. Já fez algum tipo de parceria para fazer dentro de uma festa? Tipo, alguém contratou você para fazer o bolo e E eu os vou docinhos. terceirizar? E... Não, assim, o contratante Hum, chama você e você faz o bolo e o doce, né? Aí, por exemplo, não tá no seu cardápio os salgados. sim. Então, você chama outra pessoa para fazer. Não. Você nunca Porque, fez. não, assim não. Porque geralmente quem vem já vem certo só pro bolo e pros doces, Ah, né? entendi. Salgado ela já tem uma outra pessoa, né? Então, assim, Uhum. eu também não gosto de fazer, de ter essa responsabilidade, né?
Porque, assim, o meu gosto é o meu gosto, mas às vezes eu não conheço o gosto daquela pessoa. E desde que você começou a tocar o seu empreendimento, você continua fazendo os bolos e doces da sua família? Continuo. Mas sabe aquela história, casa e ferreiro, espeto de pau? Aham. Quando ela pra casa, às vezes, tipo, tô tão corrida, tarefada com os bolos das encomendas, aí quando, vou fazer só esse bolinho aqui, lá pra casa, tal, né? Mais ou menos isso. Esses dias, né, eu completei aniversário esse mês. E daí a gente comentando assim na mesa no momento do almoço, assim, lembrando dos bolos, né? De antes mesmo. Tem uma foto minha de quando criança, aquele bolo lá retangular, grandão, cheio de pirulito Sim, de picado, uva, né? Daquelas, umas uns bolinhas confeitozinhos prata, uns prata, chumbinhos. que aquilo quebrava um Aquilo dente. pegava num dente, a gente ia no céu. Mas era a sensação. Sim, sim. Na época, a minha mãe que fazia esses bolos pra gente, né? Então, as festinhas dos meus irmãos, meu irmão mais novo, por exemplo, era aquele bolo desse tamanho, que era bolo pra a vizinhança todinha e mais gente, sabe? E ela fazia numa facilidade, porque eu não trabalho muito com bolos retangulares, né? Eu não acho ele tão prático quanto os bolos redondos. E eu digo, gente, é tão, assim, é fácil. Hoje a gente tem equipamentos que nos auxiliam. E antigamente, como é que esses povos fazia? Minha mãe mesmo, como é que ela... Eu fico pensando, digo, como é que fazia para colocar isso aqui, estruturar esse bolo dessa maneira? Não quebrava, não acontecia nada. E era Deus, porque era bolos grandes e não tinha estrutura para eles fazerem. Não tinha material como a gente tem hoje. A indústria não, a indústria não investia para isso, como hoje nós temos esses investimentos, né, de equipamentos que nos auxiliam para facilitar o nosso trabalho, né, o nosso dia a dia. Uhum. E que a gente faz esse investimento justamente para isso, para facilitar. Eu não sei se o paladar muda conforme o tempo, mas eu não, eu não, eu não sinto o mesmo paladar de bolo da época. Quando Aquela teve memória uma, afetiva, né? teve uma vez que fizeram um bolo em casa, um bolo caseiro, né? Dessas massas assim que compra, né? Já vem pronta. Mas eu não sei o que foi feito, que quando eu comi o bolo eu lembrei. Não sei o que foi feito. Foi a massa não foi. Porque tipo, se dissesse, não, pegou a massa e os ovos e sem querer acertou. Mas Uhum. não, foi comprada de mercado, como sempre era feito. E quando eu comi, eu disse, caramba, velho, isso aqui, esse bolo é de época de infância, A né? gente tem aquela memória afetiva, né? Mas a maioria do que eu compro, e não é que sejam ruins, Sim, são bolos mas é bons, diferente. mas é Não, é diferente. diferente, né? É diferente. Eu não sei se é a técnica, porque a farinha ou pode mudar a Pode ter questão, mudado, sim. né, do produto, porque a farinha de trigo continua a mesma, o açúcar continua, né? Não sei também te dizer, Jonatas, mas eu sinto saudade também daqueles bolos de antigamente, assim, né? É, vou procurar quando eu for em algum lugar, procurar aquelas bolinhas de metal. Pelo Não, menos a dor no dente vai lembrar. eu tenho que sentir. Mila, pra gente caminhar pra encerrar aqui, Ó, é, só para meus primos aqui falando, né? Desbloqueou uma memória afetiva tão boa falando desses bolos retangulares que tia Cissa fazia, que é minha mãe, né? Então, a primaiada, como disse, estava toda lá nessas festinhas, né? Minha mãe era que fazia esses bolos. pra gente direcionar pro encerramento, algo que você queira colocar, tanto da sua área, né, de atuação, como uma outra que você desejar. Você fica à vontade e a gente direciona pro encerramento, certo? Não, só acrescentar, agradecer. Algo que, sei lá, a gente esqueceu de colocar, Ai, Jonatas, se a gente for falar aqui tudo de tanta que coisa. é o dia todinho aqui e é muita coisa, né? Mas assim, eu quero simplesmente só agradecer mesmo, o que tinha que falar é isso, né? Agradecer ao meu público, né? Às pessoas, aos meus clientes, né? Porque não existiria Mila, né, do bolo, Mila confeiteira, se não existisse esses clientes, né? São os meus incentivadores, né? Eu sempre falo que eu sou abençoada, Deus me abençoa através deles, né?
Então, é só gratidão mesmo. De um tempo para cá, vamos dizer assim, de uns 3 anos para cá, eu passei a ver a vida de uma outra forma, né? E eu vejo que quanto menos eu reclamo, melhor é. E não é só para falar aqui porque estamos aqui no podcast do Jonatas, não. É porque realmente isso funciona quando a gente coloca em prática isso. Então, assim, minha vida mudou totalmente. Hoje eu posso dizer que eu vejo a vida com um outro olhar, né? E, e é isso. Só gratidão mesmo. Que dificuldade todo mundo passa, né? Ninguém vive bem 24 horas. É, sempre, todos os dias, né? Nós temos as nossas fraquezas, mas as coisas boas, as experiências boas superam isso. Então, Uhum. eu sempre digo, vivendo um dia de cada vez. E Deus em todos os dias. Boa. Então, a gente vai ficando por aqui, né? Quem passou por aqui, está por aqui, né? Vai se inscrevendo aí, dando like nesse vídeo, compartilhando, né? E logo mais estaremos aqui novamente para mais uma conversa, né? Inclusive as portas estão abertas para a Mila quando ela quiser vir aqui, como você bem colocou, é muita coisa para falar, né? É, com histórias como a sua, né? De busca de superação, né? Ainda Sim, mais um trabalho que vive de satisfazer outras pessoas também, né? exato. Apresentar um produto que satisfaça, né? Então tenho certeza que você tem bastante história e aqui é só um começo, né? É só uma apresentação, um registro, né? De primeiro contato aqui na internet, mas com certeza as portas estão abertas para a gente conversar em outros momentos, continuidade de onde a gente parou ou coisas novas que vão acontecer daqui até lá. Certo? Eu que agradeço você ter aceitado o convite. E é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Nos segue lá no Instagram também. Tchau.